As doenças genéticas frutos de do rei Carlos II. A árvore genealógica desse cara vai fazer você ficar doidona, porque ele simplesmente é primo de sua mãe, sobrinho do seu pai e sobrinho de sua avó. Vamos conhecer essa história? Você vai amar. Rocha, você está no canal Loucuras da História, o canal no qual você vai encontrar muita fofoca de gente. É isso mesmo, essa fofoca é boa por quê? Porque a pessoa já faleceu, então não vai encher seu saco. Por isso que esse canal é maravilhoso, eu sei! Se inscreve aqui no canal, já que a gente se encontrou, pra você não se perder de mim e eu não me perder de você, porque eu já gostei de você. E já deixa um like aqui no vídeo também, pra que você também decidir que esse conteúdo é massa pra você. Se você não gostar, pode retirar no final, mas eu garanto que vai dar bom. Tá, minha autoestima tá muito alta hoje. You own everything. Carlos II também era conhecido como o enfeitiçado. Mas eu vou te contar por que ele era conhecido dessa forma. Como eu disse pra você, ele era primo de sua mãe, sobrinho de seu pai, sobrinho de sua avó. Sua mente ficou igual da Nazaré, né, naquele meme, mas eu vou te explicar. A árvore genealógica inteira desse homem vem de Felipe Belo, juntamente com Joana Castela. E não é aquela do meu beijo vai te viciar. Não é essa Castela, não. É outra Castela. Não sei se tem parentesco, mas enfim, né? E eles formaram um belo casal. Só que depois disso, meu amor, os filhos começaram a se reproduzir, os primos, filhos e tudo mais. E aí foi simplesmente 200 anos de... Olha que coisa mais maravilhosa! Olha essa família tradicional! Qual que era o motivo? O motivo era para manter o sangue limpo, o sangue puro. Por isso que eles, né, se reproduziam dessa forma aí. Não, nada a ver, irmão. E na família de Carlos II, o futuro rei da Espanha, não seria diferente. Seu pai era tio de sua mãe. E eles fizeram um belo casal e tiveram o senhor Carlos II. Só que até ter Carlos II... foi difícil, né? Poucos bebês sobreviveram, alguns abortos. Ele foi o único que vingou, digamos assim, na linguagem daquela época. Ele era da família Habsburgo e você já deve ter ouvido em algum momento falar dessa família, né? Pode ser porque a Dona Maria Leopoldina tem essa linhagem, ela é da casa Habsburgo, sabia disso? É a esposa de Dom Pedro I, é Leopoldina Habsburgo. Tem um nome gigantesco até chegar no Habsburgo, mas é. Mais uma curiosidade antes de continuar aí a tristeza da vida de Carlos II, o amarelo de nossa bandeira inicialmente veio justamente por causa da casa Habsburgo, porque, ó a ligação aqui, tá? Rapidinho aqui, ó esse parênteses. O brasão da casa Habsburgo é amarelo. Quando teve a independência do Brasil, para criar a bandeira imperial, tivemos o verde da casa Bragança e o amarelo da casa Habsburgo. Olha essa curiosidade, você achando aí que era ouro, mata, tudo mentira. Mas voltando, né? Ele era da família Habsburgo. Habsburgo tinha uma característica muito interessante que era o queixo Habsburgo. Justamente por esse cruzamento entre família aí, eles acabaram criando uma deformidade no queixo um pouco mais avantajado. Em algum lugar tem uma foto aqui pra você dar uma olhadinha. E Carlos também tinha. Só que no caso dele era muito mais avantajado do que dos outros membros. Ele, ao nascer, ele não conseguia fechar a boca, ele babava o tempo todo, ele teve um desenvolvimento muito lento, ele começou a falar com 4 anos e a andar com 8 anos. Além disso, ele era epilético e tinha diversos problemas. Ele não teve nenhuma educação formal justamente pelo seu atraso em desenvolvimento. Normalmente, naquela época, não se tinha noção de psiquiatria, psicologia, neurologia, não existia isso, né, gente? Pelo amor de Deus. Então não sabiam ali exatamente o que ele tinha. Sabia que ele era epilético, que ele tinha todas as questões, mas não especificamente. O que tinha em pauta ali é que ele era o único herdeiro e que ele iria governar a Espanha, mas não só a Espanha. Uma parte ali da Europa e uma parte também da América. Uma coisa muito importante em famílias reais é o quê? Filhos. E sendo assim, ele casou 2 vezes, inclusive, para poder gerar o seu herdeiro, as suas herdeiras e o seu herdeiro. Só aconteceu nada. Ele era infértil também e ele não conseguiu gerar nenhum herdeiro. Justamente por isso ele foi apelidado de O Enfeitiçado. Tanto pelas questões físicas que ele tinha naquela época, quanto também por ele não poder gerar filhos.
E uma curiosidade aqui, vai estar passando em algum lugar aqui as fotos, as imagens, né, dele, das pinturas, e o que se sabe hoje é que os pintores buscavam muito melhorar a aparência dele, e mesmo assim não era das mais agradáveis para aquela época. Então naquela época existiam vários apelidos contra ele, várias zoações também, mas querendo ou não, ele era rei da Espanha. Quando ele ascendeu ao trono, tivemos mais uma questão. Sua boca, novamente, ela não conseguia ser fechada, ele não mastigava, babava muito justamente por não conseguir fechar a boca e também por ter a língua inchada. Sendo assim, a comunicação com Carlos era muito difícil, porque para se comunicar com os generais, com as pessoas importantes ali que ele devia se comunicar ali no seu cargo, ele não se fazia entender e muitas vezes também não entendia muito as pessoas ali influentes ao seu redor. Mas ele precisava governar. Aos 35 anos, a saúde dele começou a ficar mais debilitada ainda. Todo o cabelo dele caiu simplesmente e ele não conseguia mais andar. Sem contar que os ataques começaram a ficar cada vez mais frequentes. Foi quando ele enviou uma carta para o Papa Inocêncio VII perguntando o que ele deveria fazer após a morte. Ou melhor, para quem iria o seu reinado. Até porque ele não tinha filho, galera. Não tinha para quem ele passar esse reinado. O Papa respondeu prontamente que ele devia ceder aos avanços franceses, porque não tinha quem colocar e muito menos a quem confiar. A fama de Carlos não era tão positiva justamente pela sua falta de intelecto. E foi o que ele fez. Pouco antes de sua morte, ele já declarou que cedia aos avanços ingleses e ele disse que não era mais nada. Ou seja, ele sentiu a vida dele se esvair, além disso também ele sentiu o seu cargo esvair e toda a casa Habsburgo, até porque ele foi o último Habsburgo da Espanha. Após sua morte, na autópsia, eles encontraram coisas surpreendentes. Eles encontraram 3 pedras nos rins, um pulmão corroído, um coração do tamanho de uma pimenta, apenas um testículo que estava da cor de um carvão, sem contar que ele tinha muita água na cabeça. Ou seja, ele ainda resistiu até demais pelo que ele tinha. Relações ocorreram muitas vezes na história e normalmente não acabavam bem, até porque, né, pelo amor de Deus, não é científico, não é bom, não façam isso. No, God, please, no, no! Mas Cleópatra teve relações com seu irmão, inclusive toda a dinastia dela, isso era muito comum, tá? Não era porque ela queria, não. Era meio que para manter o sangue puro ali também. Tutankhamon também, né, o Tut, também foi gerado a partir de relações que novamente gerou deficiências, gerou baixos cognitivos em alguns pontos, mas a ideia era sempre deixar o sangue mais puro possível. Felizmente, essas ideias acabaram e pelo menos no Brasil não temos nenhum registro de relações terríveis como essas dos nossos governantes, nem quando éramos império. Comenta aqui embaixo se você quer saber de mais alguma relação e quais foram as questões genéticas que geraram a partir disso. Posso falar do Tut, posso falar também do filho do czar Nicolau II, aí é com você, posso trazer um vídeo sobre isso depois. E aí, você gostou do vídeo? Manteve o seu like? Espero que sim. Se não deu o seu like, volta aí, pelo amor de Deus. Oxi, vamos crescer essa comunidade aqui, hein? Se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha e me siga em todas as redes sociais, Loucuras da História em todos, tem conteúdo praticamente todos os dias, vamos? Tem também podcast pra você, links todos aqui embaixo, um beijo e até o próximo vídeo com muitas loucuras!